Bom, então hoje a gente vai falar aí sobre o GIA ICMS. Eu vou demonstrar utilizando aqui a documentação que a gente tem na nossa base de treinamento, que fica até mais intuitivo para, posteriormente, quem quiser gerar o arquivo, utilizar essa funcionalidade do sistema, fica mais fácil. Bom, então, para começar, vou falar um pouquinho sobre a parte teórica do arquivo, né, da GIA, como é que ela surgiu. E, posteriormente, vou mostrar como é que a gente faz para usar no sistema mesmo. Bom, então a GIA, a Guia de Informação e Apuração do ICMS, ela deve ser elaborada e transmitida pelos contribuintes com estabelecimento em São Paulo, enquadrados no regime periódico de apuração, nos termos do artigo 253 do RICMS, né? A gente tem o número do decreto número 45.490/2000, devendo refletir fielmente a escrita fiscal do contribuinte. Os procedimentos relativos a essa declaração estão previstos no anexo da portaria CAT 92/98. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui sobre a parte teórica, para dar tempo de mostrar como é que importa o arquivo, da parte prática mesmo. Então, para a GIA, além da captação de informações do contribuinte, como os lançamentos de valores totalizados por CFOP, para efeitos fiscais, foi implementado o recurso de transmissão via internet dos dados apurados. Para tanto, o contribuinte ou contabilista responsável pela manutenção dos livros fiscais de declaração de impostos de um ou mais contribuintes deverá utilizar o sistema da GIA para a criação de um banco de dados local, que lhe permitirá manter as informações sobre as GIAs relativas a qualquer mês de referência a partir de julho de 2000, para cada empresa contribuinte. Uma vez apurado o ICMS para um dado mês de referência, o programa permitirá a transmissão de dados via internet das informações daquela GIA para o banco de dados do servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Cefaz. Bom, então, resumindo, o arquivo GIA ICMS ele pode ser comparado aí com o SPED, né? Então, porém, o arquivo GIA ele totaliza por CFOP, diferente do SPED, que tem o SPED ele não faz só isso, né? Ele tem informação de produto e tudo mais. A GIA ela não vai aí discriminar nenhum produto, ela vai fazer um resumo mesmo a partir do código de operação, né? A partir do código fiscal de operação. Então a gente tem também um aplicativo aí da GIA que faz a validação e a transmissão dos dados. Então aqui, um outro recurso disponibilizado pela GIA é a possibilidade de realizar leituras de arquivos pré-formatados. Tal recurso permite que contribuintes, ou mesmo contabilistas que possuam um sistema de informação contábil, né, no caso o Sismoura, gerem arquivos pré-formatados a fim de transferir informações contábeis e sistemas para a GIA, e eliminando-se assim a necessidade de digitação. Então a gente tem aqui um exemplo na prática aqui, né, de como é que funciona, no caso do Sismoura, que vai gerar o arquivo pré-formatado. Então aqui a gente tem um sistema de informação que vai gerar esse arquivo. Esse arquivo vai ser importado no programa da GIA, que vai ser enviado para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e vai armazenar isso num banco de dados local. Então, gerando a GIA ICMS no Sismoura. Então, o Sismoura irá gerar o arquivo GIA ICMS no formato .prf, né? Como eu já disse, que é um arquivo pré-formatado, que ele vai ser concluído aí pelo aplicativo da GIA. Deverá ser importado e validado pelo programa oficial, disponível aí. Então, aqui eu dou o link para download, tá? Do programa da GIA, mais atualizado. Então, só demonstrando aqui como é que baixa ele. Então, aqui no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, a gente tem disponível o link para download. E ele vai falar um pouquinho aqui também sobre o que é a GIA, assim como a gente tem lá no documento. Aquelas informações dos documentos foram retiradas desse link, tá? Desse site. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre as plataformas e tudo mais. E dá aqui o link para download do aplicativo da GIA. Vou abrir aqui o módulo fiscal e demonstrar onde é que a gente gera o arquivo. Então, aqui em arquivos fiscais, a gente vai ter aqui a tela aqui gerar arquivo GIA ICMS.
Então, eu peguei aqui, para exemplo, um cliente nosso de posto, que ele emite SAT, então ele tem bastante movimentação ali do SAT, de nota fiscal também. Como eu já tenho o arquivo aqui baixado e instalado, do programa da GIA, eu não vou baixar de novo, tá? Para a gente poupar o tempo aí, para dar tempo de demonstrar tudo. Então, antes de gerar o arquivo aqui, a gente tem, bem como o SPED, a gente precisa configurar qual caminho que o sistema vai exportar esse arquivo, tá? Então, aqui em códigos fiscais configuração, aqui config INF3, na aba config INF3, a gente tem aqui caminho para gerar o arquivo GICMS. Então, a gente segue o mesmo padrão do SPED. Dentro da pasta Moura, a gente cria uma pasta chamada GIA, por exemplo. Então, pode seguir esse padrão, tá? Moura underline GIA. Então, vou colocar o período aqui referente ao mês passado, né? Então, aqui no documento, ele vai demonstrar, fazer uma breve descrição aqui dos campos da tela. A gente vai ver que a tela ela é bem simples. Então, ela tem aqui a empresa, né? A empresa no qual o sistema irá buscar as movimentações de entrada e saída, realizar a apuração e escriturá-la. Então, a gente tem o mês de referência, que é o período de apuração dos dados a serem enviados. O campo referente ao saldo credor do período anterior. Então, esse valor é utilizado na apuração de operações próprias, onde o contribuinte e contabilista podem informar se existe saldo credor referente ao mês anterior. O saldo credor do período anterior com relação à substituição tributária. Então, esse valor é utilizado na apuração de operações com ST, onde o contribuinte e contabilista pode informar se existe saldo credor para a substituição tributária referente ao mês anterior. Bom, então nesses dois campos de saldo credor do período anterior, o sistema vai armazenar os dois saldos no banco de dados. Então, caso o arquivo seja gerado novamente, já existe o saldo informado anteriormente, as informações serão carregadas na tela ao informar o mês de referência. Então, aqui na tela a gente também tem uma grade que vai gerar o resumo dos documentos fiscais. Bom, então depois de gerado o arquivo, a gente vai importar ele no programa da GIA, né? Aquele que eu mostrei lá, o link para baixar. E o programa da GIA ele vai pedir para cadastrar o contribuinte. Então a gente vai utilizar para cadastrar esse contribuinte as mesmas informações do cadastro de empresa do Sismoura. Então, ao clicar em gerar, o sistema irá gerar um resumo dos documentos fiscais emitidos no período. Então, ele vai verificar aqui, para cada dia, o número de notas que teve emitida naquele dia e o valor total. Então, ao clicar em exportar, o sistema irá gerar o arquivo.prf no caminho configurado. E aqui vou mostrar no documento também como é que faz para importar esse arquivo no programa da GIA. Então, depois de instalado, é necessário cadastrar o contribuinte, como eu já disse. Então, as informações devem ser a mesma do cadastro de empresa encontrado no Sismoura, né? Então, quando você abre o programa da GIA, ele vai ter essa aparência aqui, tá? Ele é bem simples de utilizar. Depois de cadastrado, ele vai pedir para você selecionar o contribuinte.
E para fazer a importação desse arquivo que foi gerado, a gente vai vir aqui em utilitário e importar arquivo pré-formatado e vai buscar aquele arquivo. Eu vou já importar um arquivo já gerado, porque esse cliente ele faz bastante movimentação, então a gente demoraria um tempo para gerar esse arquivo. Então, para dar tempo de falar sobre tudo aí, né, de mostrar tudo, eu já vou pegar um arquivo já gerado. Então, ele vai fazer uma consistência desse arquivo, para verificar se não tem nenhum erro aí na estrutura. Então, assim como SPED, se já tiver importado para esse período um arquivo, então ele vai perguntar se deseja sobrescrever. Então, depois de importado o arquivo pré-formatado, vou vir aqui no menu Guia, Contribuinte, vou selecionar o contribuinte e ele vai carregar para mim aqui todas as guias importadas para esse contribuinte. Então, eu tenho aqui a guia de abril. Então, esse aqui é o demonstrativo de lançamento desse contribuinte, né? Então, como eu falei, como ele é um resumo por CFLP, ele vai demonstrar para determinado CFLP a gente teve valor X contábil, né? E quanto a gente teve de imposto, quanto desse valor não teve imposto. Então, por exemplo, aqui, valor contábil do CFLP 101, a gente não teve nada de imposto, certo? Então, esse outras aqui, é bom, como esse CFLP é referente à entrada, é bom a gente não confundir que esse valor outras, ele não tem relação com aquele campo outras, tá, que a gente tem na entrada de produto, por exemplo. Então, ele só está dizendo aqui que a gente não teve nada de imposto, então seriam outros valores, né? Os valores que não são referentes a imposto. Então, a gente não tem só a entrada, a gente também tem os CFLPs aqui referente à saída. Então, aí, o que a gente teve emitido de cupom fiscal, de NFCE, SAT, então a gente tem aqui CFLP 5405, 5656, no caso desse posto, né? Então a gente vê que para o CFLP 5656, o valor é bem grande, né? Que é referente à venda de combustível, né? A gente tem também aqui entrada interestadual. Então a gente pode ver que ele teve aí ele fez uma operação para o Paraná, no caso, né? E saída interestadual, para esse período ele não teve nenhuma. Então, feito isso, o contribuinte ou contabilista ele vai fazer a validação desses arquivos, ele vai fazer a comparação baseado com as notas que ele tem em mão. Então, normalmente, quando o contador vai fazer a conferência, ele tem todas as notas ali, né, em mãos, e ele vai fazer o somatório e verificar se esses valores estão batendo. Então, caso necessário, ele vai fazer a alteração nas notas de entrada, por exemplo, e vai gerar esse arquivo de novo. Então, no final aqui da documentação, a gente tem algumas informações importantes que são alguns pontos que costumam causar bastante dúvidas ali, né? Durante a geração do arquivo. Então, o contribuinte contabilista é responsável pelo controle e conferência das informações lançadas no sistema com as notas fiscais emitidas e recebidas pela empresa. Então, como eu falei, normalmente é o contador, né, que faz essa conferência das notas que foram emitidas pela empresa com o que foi lançado no sistema. Então, para poder saber se precisa alterar alguma nota, algum imposto, no caso. Então, os serviços não são considerados, pois a GIA não trata de documentos que têm validade exclusivamente municipal, não considerando valores de ISS. Então, a GIA ela só vai fazer o resumo aí das movimentações, das operações com o ICMS, né? E no caso do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele não vai fazer essa escrituração, igual o SPED, por exemplo, que engloba tudo, né? Então, as entradas do tipo recibo não são consideradas na GIA. Então, vou abrir o módulo compras aqui só para ficar mais claro isso.
Então, quando a gente vai fazer a entrada de produto, quando a gente vai fazer as entradas aqui, a gente tem aqui um tipo NF e recibo. Então, a GIA só vai considerar as notas que foram lançadas com esse tipo NF. Então, ela vai desconsiderar todas as notas que estejam lançadas como recibo, tá? Então, apenas as notas de entrada com o modelo 1, 2, 4, 6, 55, né, que é a nota fiscal eletrônica, e 8 são consideradas na GIA. Então, esse modelo, ele é referente a esse campo aqui, modelo da nota fiscal. Então, apenas aqueles modelos descritos ali no documento que vão entrar na apuração da GIA. Então, o mais comum aqui, né, que é lançado como nota fiscal eletrônica, que foi a nota que o fornecedor enviou, né, para o cliente. Bom, então aqui, notas de entrada marcadas com a opção não enviar ICMS PED GIA não terão o valor do ICMS considerado no arquivo GIA ICMS, pois existem notas vindas do fornecedor com base e alíquota de ICMS, porém, para a empresa que deu entrada, a nota pode não gerar crédito de ICMS e não devem constar na GIA. Então, pode ter casos da nota vir aí com base e alíquota de ICMS da nota do fornecedor, mas quem está dando a entrada não vai se creditar desse ICMS. O Leandro aí, acho que já deu o treinamento para vocês explicando, né, sobre crédito de ICMS e tudo mais. Então não vou entrar nessa parte, tá? Mesmo para falar sobre como é que gera o arquivo GIA. Então as notas NFE, SAT com CFOP 5929, 6929, geralmente são lançadas nos livros de saída apenas com a observação do registro PDV, informando o número, a data e a qual o cupom se refere. Na GIA não há necessidade de escriturar esse CFOP, portanto não são considerados, já que essa guia não aceita valores zerados. Então aquelas notas fiscais eletrônicas que são lançadas com o CFOP 5929, né, ou 6929, ela não vai ser escriturada na GIA. Então a GIA não considera as notas de saída modelo 55, né, as notas fiscais eletrônicas com a situação cancelada. Então as notas que forem canceladas pelo contribuinte, elas não vão somar aí no valor contábil da GIA, porque quando a gente vai gerar o arquivo, a gente não considera as notas que estão com essa situação. Então, existem alguns tipos de entrada, como a NFSE, que é a nota fiscal de serviço eletrônico, por exemplo, que não devem ser inclusas na GIA. Como eu falei, ela considera apenas ICMS e ela não considera o ISS, que seria o Imposto sobre Serviço. Porque a GIA não trata de documentos que têm validade exclusivamente municipal. E esse modelo de nota é informado com o tipo NF e modelo 99 e outros no momento da entrada. Então, como eu falei, né, apesar da GIA considerar todas as notas aqui como modelo NF e NF, ela vai classificar aí também, ela vai considerar aí o modelo, né? Então, se essa nota for do tipo nota fiscal eletrônica de serviços, ela não vai entrar na GIA. Bom, então, voltando aqui para o programa da GIA, depois do contador fazer a conferência desses CFOPs aqui, de todas as notas, se elas foram lançadas corretamente, ele vai fazer a validação da GIA e vai gerar aqui uma guia para saber se a empresa teve, ao final aqui na apuração do ICMS, se a empresa vai ter imposto a recolher, né? Ou se, no caso, ela ficou devendo, aí vai ter que gerar a guia para fazer o pagamento desse imposto devido. Bom, então, no geral, simplificando, seria isso aí mesmo que eu gostaria de passar para vocês. Aí eu vou fazer, como de costume, a gente vai abrir aí para perguntas, né, para dúvidas, que como eu passei meio rápido aí, pode ter ficado alguma coisa para trás, gerado alguma dúvida, e eu vou abrir para perguntas. Maravilha, Miquel. Deixa eu liberar o som do pessoal aqui.
não tá conseguindo dar suporte, não conseguiu, o cliente ainda pede. Aí, um cliente pequeno, parece que era da Moura, que foi para ele. Bem pequeno, não sei quem é. Quem? Oi. O som lá, o pessoal tá meio desatento. Aí, pessoal, quem tiver perguntas aí, faz no chat, por favor. Pessoal aí, tá ouvindo? Tem alguma dúvida aí? O Miquel tá apostas aí para alguma questão, alguma dúvida? Miquel, aparentemente teve alguns aqui que relataram que não estavam conseguindo ouvir. Entendi. Mas foram alguns, não todos. Então, não sei se era problema pontual de cada um lá, questão de internet, alguma coisa assim. Eu vou tentar novamente abrir o microfone aqui para eles, vamos ver. Certo. Tá todo mundo com o microfone aberto lá, tá captando muito som. Não dá para deixar o microfone aberto para todos. Ok, Nilson. Vamos ver aqui, ó. Tá acompanhando o chat aí, Miquel? Já, tô acompanhando. Então já surgiu aqui a primeira dúvida, né? Então, vou ler aqui para todo mundo. Pessoal, como tive problemas de som no início, queria saber se essas regras são as mesmas para todos os estados. Então, respondendo aí a pergunta do Flávio, esse arquivo, especificamente, a gente fez a homologação dele, tá, a princípio, para o estado de São Paulo. Então, por isso que a gente deu o nome aqui de GICMS-SP, né? Que a gente, só para deixar claro mesmo que ele é referente aos contribuintes do estado de São Paulo. Então, só para o pessoal aí que pelo... então, teve mais uma dúvida aqui, sabe como está a situação para o Rio Grande do Sul. Então, para o Rio Grande do Sul, a gente ainda não tem uma previsão de se vai homologar no sistema, como é que está para esse estado. Então, no caso, na verdade, a GIA, ela causa bastante dúvida aí, e ela é um pouco polêmica porque, na verdade, ela surgiu o boato de que ela ia ser descontinuada, de que ela deixaria de ser utilizada, mas ela não foi. Então, por exemplo, para os contribuintes aí do estado de São Paulo, ela continua sendo válida. Porque, na verdade, como a gente sabe, quanto mais meios para o governo, né, de fiscalizar aí os impostos, melhor. Então, o que eles fazem com a GIA? Eles pegam o SPED que foi enviado para eles, para a Secretaria da Fazenda. Como o SPED também faz essa escrituração por CFLP e tudo mais, eles fazem a comparação com a GIA. Então, por isso que a GIA ainda não foi descontinuada. Porque, além do SPED, eles também verificam se os valores estão batendo aí com a GIA, para saber se realmente não está havendo aí sonegação de impostos, por exemplo. Opa, a pergunta do Nilson aqui. Nessa funcionalidade, temos algum argumento comercial favorável e competitivo, Miquel? A gente pode dizer que sim, né? Porque não são todos os sistemas de informação que fazem a geração da GIA. Então, como eu falei, apesar dela de ter rolado aí um boato que ela ia ser descontinuada, ela não foi descontinuada, ela continua sendo válida. Então, para os contribuintes aí, para os contadores, principalmente, fica muito mais fácil de fazer o fechamento aí, né? De fazer a escrituração, gerando esse arquivo já diretamente pelo sistema. Então, o sistema ele vai gerar esse arquivo pré-formatado, né? Então, no caso. Então, a própria funcionalidade, o Sysmora permitir gerar esse arquivo hoje, já é um grande argumento aí de venda.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode... Tem uma do Osmar, antes do Nilson. Deixa eu dar permissão aqui para mais um. Então, tem essa apenas os postos que fazem. Não são apenas os postos que fazem, tá? Então, aqui no começo do documento aqui, a gente tem aqui, né? Ela deve ser elaborada e transmitida pelos contribuintes com estabelecimento em São Paulo e enquadrados no regime periódico de apuração. Respondendo à pergunta. Então, aqui a pergunta do Flávio, de novo, né? Como o contador faz a conferência? Ele vai ter que ter acesso ao sistema? Então, no caso desse nosso cliente do posto aí, que a gente gerou esse arquivo como exemplo, eles têm um contador dentro da empresa, tá? Então fica mais fácil aí para o contador acessar o sistema e já gerar o arquivo. Então, para o contador conseguir gerar pelo sistema, o cliente teria, né, que dar acesso aí via conexão remota, por exemplo, para o contador, criar um usuário no sistema para ele poder fazer esse acesso e gerar o arquivo. Então, normalmente os contadores eles recebem as notas, né, em mãos e fazem a conferência das notas. E para poder fazer essa conferência com o sistema também, se os lançamentos foram gerados corretamente, nos casos dos contribuintes que possuem ali um contador dentro do estabelecimento é mais fácil, né? Mas como a gente sabe, nem todos funcionam dessa forma. Normalmente eles pagam ali o escritório de contabilidade para fazer os fechamentos. Então, uma opção seria dar, por exemplo, a permissão ali, conexão remota por TeamViewer, por exemplo, para o contador. Ele vai acessar o sistema e gerar o arquivo pré-formatado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode... Bom, a princípio aí foram perguntas do Flávio, de Porto Alegre, o Nilson, de São Paulo, o Osmar. Osmar é do Maranhão, é isso, Osmar? Isso, Osmar é lá do Maranhão. Alguma dúvida a mais aí? Pronto, para o pessoal aí que perdeu o começo da apresentação, a gente vai disponibilizar essa apresentação depois, né, e esse documento também, para ficar mais fácil rever aí o que foi dito. A documentação está na base de conhecimento, Miquel? Isso, está na base de conhecimento, é só buscar lá por GSMS. Tem mais uma pergunta do Flávio aqui, que é o seguinte: caso o contador tenha um sistema, podemos gerar arquivo com a movimentação para ele importar no sistema dele. Então, a gente pode fazer isso também. Então, o cliente consegue, como vocês viram, a tela de geração do GIA, ela é bem simples. Então, ele vai informar ali o período, para qual período está referente aquele arquivo, e ele vai gerar o arquivo pré-formatado. Então, o cliente pode muito bem gerar o arquivo pré-formatado, enviar para o contador, e o contador vai fazer a importação no programa da GIA também, né? E fazer a validação dos dados aí. Mas se o contador tiver... Porque a pergunta dele foi a seguinte: se o contador tem um outro sistema, mas o único sistema aí que vai ser capaz de ler esse arquivo pré-formatado seria o próprio sistema da GIA, né? Que é esse sistema que está aberto aí ao fundo e que pode ser baixado no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Nesse caso, o layout, de repente, não funcionaria num Contimatic, algum outro software nesse sentido, né? Seria basicamente nesse sentido, acho que a pergunta do Flávio, correto? Isso, correto. Porque, na verdade, esse formato que o sistema vai gerar, o .prf aí, que seria o pré-formatado, ele já é estabelecido na documentação da própria GIA, né? Então, desconheço outros sistemas que vão fazer isso, até porque esse é o aplicativo oficial, né? Entendi. Como o nosso é um diferencial aí também, que faz a geração nesse formato,
teria que ter algum software de contabilidade que consiga fazer a leitura desse formato, né? E também não sabemos aí falar, né, dar um exemplo de nenhum no momento. Porque normalmente quando os contadores vão fazer a validação desse arquivo pré-formatado, eles já vão usar mesmo, como esse cliente que a gente usou no exemplo, o contribuinte, o contador deles lá, que trabalha dentro da empresa, ele utiliza esse próprio programa da GIA. Ele tem vários aplicativos ali, vários programas de contabilidade, mas ele, para fazer a apuração da GIA aí, ele utiliza esse programa mesmo, ele não utiliza algum outro, não. É porque é esse programa que vai permitir dele gerar a guia aqui para fazer o pagamento do imposto. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar no chat. Então, Flávio, o que acontece? Como o arquivo pré-formatado vai ser gerado no Sysmoura, o contador não tem outra opção senão instalar aí o programa da GIA, né? O programa oficial da GIA, que é o que faz a leitura e validação desse arquivo aí. Então, como esse programa ele é gratuito, a única coisa que o contador precisa fazer é baixar esse programa lá no computador, baixar e instalar esse programa no computador dele, que ele já vai ter acesso aí às informações, conseguir validar. A gente pode entrar em contato aí com a Cefaz do Rio Grande do Sul para saber como é que está a situação da GIA no Rio Grande do Sul, e a gente pode sim fazer a implementação aí da GIA para o Rio Grande do Sul. Poderia até se fazer um cronograma, né, que de repente de outros estados faz o pessoal mesmo, o pessoal que está participando aí, fazer esse levantamento aí para até adiantar, para vocês não terem que parar e a programação para correr atrás disso, o pessoal fazer esse levantamento e passar essa informação para a gente, para poder colocar no cronograma aí e fazer para os outros estados. Pode ser sim, viu, Divaldo? Acredito que dessa forma seria até mais ágil, né? Fica até mais fácil. E daí cada um levanta aí o seu estado aí, a necessidade, como que está o andamento, passa essa informação já direta aqui para nós, e aí a gente monta esse cronograma e vamos fazer para os outros estados também. Já que a informação é importante, mais um diferencial aí para argumento de vendas aí do nosso sistema. Pode ser, Flávio, pode mandar aqui no meu e-mail que eu encaminho. Passa a informação que eu direciono para o pessoal. Ó, pessoal, alguém mais? Alguma questão aí? Alguma dúvida? Tá falando aí, tá perguntando sobre o Miquel. Bom, pessoal, aparentemente tranquilo aí. Tem mais questões? Podemos finalizar aí? Bom, então, como o pessoal aparentemente já tirou as dúvidas aí, eu gostaria de agradecer a atenção de todo mundo. A gente
fica por aqui. E até o próximo webinar. Obrigado. Tchau, tchau.